Pronto, pessoal, a aula está sendo gravada. Nossa aula é de 4h20, são 4h32, já fazem 12 minutos. Eu acho que se o pessoal não chegou, não vai chegar mais. Né? Eu vou iniciar a aula. Ok. Bom, vamos lá. Deixa eu passar para a caneta, que eu sei que eu vou precisar escrever. A gente hoje vai entrar no último assunto, é a nossa aula de despedida, né, dessa disciplina. Hoje a gente vai falar sobre dispositivos ópticos, a saber, fotodiodos, fototransistores e fotoacopladores. São os 3 itens que a gente vai trabalhar hoje. Vamos adiante. Aqui tem umas animações, mas tudo isso será discutido durante a aula. Bom, que danado que é um fotodiodo. Um fotodiodo, como o nome já está dizendo, ele vai converter luz, aqui, ó, converte luz, ou seja, luminosidade, em corrente, né? Que é o contrário do LED. Enquanto que o LED passa uma corrente e gera-se luz, aqui é o contrário, né? Você joga uma luz e isso faz com que exista uma, uma corrente. Então, note que a simbologia do fotodiodo é muito parecida com a simbologia adotada para o LED, só que aí a seta é entrando, dizendo que a luz vai incidir sobre esse dispositivo e isso vai gerar uma determinada corrente, por exemplo, IF. Né? Células solares são um bom exemplo. Né? Painéis fotovoltaicos. Né? Você sabe muito bem que você tem lá o seu painel fotovoltaico, a luz bate, e na hora que a luz bate, você gera uma corrente elétrica. Só que no painel fotovoltaico, obviamente, eu coloco uma boa quantidade de células para poder compor uma boa corrente e uma boa tensão. Então, eu faço ligações tanto em série quanto em paralelo. Né? Ligações em série para aumentar a tensão e ligações em paralelo para poder pegar mais corrente. Né? Normalmente, os fotodiodos possuem uma janela para entrada de luz. É isso que você está vendo, por exemplo, aqui nessa parte central. Né? Você observa que os fotodiodos eles têm uma janelinha que permite a entrada de luz. Agora, como ele diz aí, é possível você ter fotodiodo sem janela. Claro, quando você quiser fazer detecção de ultravioleta e de raio-x, que está fora do espectro visível. Então, nesse caso, não precisa de você ter uma janela. Né? É possível respostas até centenas de megahertz. Olha que interessante. Né? Quer dizer, frequências chegando a centenas de megahertz, incidindo sobre esse camarada para você poder gerar corrente elétrica. Ok. Normalmente, o circuito de um fotodiodo é desse jeito que você está vendo aí. Olha que coisa interessante. Você já observando essa figura, você está vendo que esse fotodiodo ele está o contrário do que a gente fazia com o nosso diodo comum. Né? Você usa ele polarizado reversamente. À medida em que a luz bater aqui, você vai gerar uma corrente elétrica. Né? Obviamente, essa corrente elétrica vai passar por essa carga, gerando uma tensão. Se essa luz aqui varia, é natural que essa tensão também varie. Né? Você tem uma resposta com esse circuito aí
em tensão que é proporcional a uma determinada intensidade de luz. Então, por exemplo, só para a gente começar parando para raciocinar, eu posso perfeitamente saber se já, digamos assim, já está escurecendo, porque aí eu percebo que o nível dessa tensão de saída que você tem aí, ele começa a cair. Quando chegar num determinado ponto, isso pode servir como gatilho para dizer: ei, liga aí a lâmpada. Então você pode estar, na verdade, este circuito pode estar indo, esse sinal aqui, pode estar indo para um microcontrolador, né? E aí, o microcontrolador, você tem um programinha que ele lê essa porta, e aí, dependendo do nível, ele ativa um relé que estaria aqui. Tá certo? Aqui estaria o relézinho, aqui seria a fase, aqui a continuação da fase, aqui estaria, por exemplo, sua lâmpada, né? Aqui estaria ligado no neutro. Então, a partir de um determinado nível, quando o microcontrolador jogar um nível lógico alto, o transistor satura, o relé bate, a lâmpada acende. Opa, está escuro. Né? Por exemplo, você pode fazer isso. É um exemplo bem simples. Você pode também imaginar outros exemplos. Você pode chegar e dizer assim: eu vou fazer um circuito que move um determinado motor e que quem vai controlar isso aí é a luminosidade, é a quantidade de luz. Quando tiver muita luz, por exemplo, ele está girando rápido, ou o contrário, girando bem devagar. À medida que for escurecendo, ele vai girando mais rápido. Aí é a tua criatividade quem vai determinar. Não é? Então, os terminais do fotodiodo, eles têm um comprimento diferente. O do LED também. Né? Quando você olha para um LED, esse terminal é anodo, esse é catodo. Normalmente, o anodo ele é mais comprido do que o terminal do catodo. Né? E aqui também. Aqui no caso do fotodiodo, está dito aí. Ó, o terminal mais longo é o terminal do anodo. E é fácil de decorar isso, porque se você imagina que isso aqui é um maior que, o cara que é maior é o cara que está do lado do anodo. A é maior do que K. Olha aí o anodo aparecendo. Tá certo? Então é só uma brincadeirinha para a gente saber de cor qual é o terminal que é anodo. É aquele cujo terminal é o mais longo. Né? Obviamente, internamente, ele tem filtros e lentes para colimar feixe, para, digamos, direcionar o feixe de luz e conseguir ter um melhor aproveitamento. É algo mais ou menos como isso que você está vendo aí. Essa luz que está incidindo aqui, obviamente, ela foi colimada para atingir essa região. Se não tivesse essas lentes concentrando numa determinada região, você ia ter luz em área que não é de interesse, indo para fora. Né? Então, você tenta colimar da melhor maneira possível. Né? Então, esses dois desenhos, basicamente, ele mostra isso. Aqui o terminal do anodo, né? Aqui você tem uma região de depressão, aqui o material tipo N, um isolante, que é o dióxido de silício, aqui nessa área aqui que você tem, um lado N, um terminal N, né? De modo que você passa a ter uma junção TN, né? Ok? Ok. E aqui embaixo você está vendo a metalização que é feita na região de catodo. Então, o anodo aqui em cima e a região do catodo, ela está aqui para baixo. Né? É assim que ele vai construir o seu fotodiodo. Né? Que mais? Aqui ele está mostrando a questão das aplicações, né, dos dispositivos ópticos. Então, por exemplo, você tem muito discretamente uma porta
e você tem aqui um cara que está emitindo constantemente uma luz, e o fotodiodo aqui do outro lado está detectando. Na hora em que algum objeto passar aqui pelo meio, esse feixe deixa de chegar ao fotodetector, e aí imediatamente você pode soar um alarme ou uma campainha para dizer: chegou alguém na loja, olha, alguém acabou de passar. Né? Às vezes a pessoa está num setor e não está olhando direto à porta de entrada. Um outro setor extremamente utilizado é justamente dentro da indústria, onde você tem materiais que são, por exemplo, fabricados, né? E aí você tem uma fonte de luz, um fotodiodo, e ele vai contando mais um, mais um, mais um. No final do dia, não precisa pedir a ninguém para ir lá na sala, no negócio e contar, não. Não. A produção está aqui. De longe eu estou vendo quantos foram produzidos. Né? Deixa eu botar os óculos aqui na cara que eu estou ceguinho. Isso. Né? Aqui ele está mostrando um carro. Eu não sei se vocês estão percebendo esse elemento central aqui, né? É exatamente um carro. E aí você tem aí vários sensores que você pode explorar para ter visão lateral, por exemplo, a distância que um carro está do outro, traseiro, dianteiro, a região de freios de emergência. É porque a gente está caminhando para um momento em que o carro ele vai ser, digamos assim, dirigido pela própria máquina. Deixa eu abrir aqui o chat para eu poder acompanhar o que as pessoas falam. Rafael botou no caso para de chegar corrente elétrica. Você pode decidir como quer, se você quer chavear com nível lógico alto, baixo, no corte, na saturação, a gente vai ver aqui vários esquemas, né? Depende de como você montar o seu sensor, né? Isso aqui é muito massa. Ainda essa semana eu tive a reunião com um rapaz do Peru e a gente está pensando em trabalhar num projeto juntos, né? E ele usa lidar, né? Que é um pulso de laser, né? Que a gente está pensando em botar no drone que a gente está construindo para ele, digamos, sobrevoar uma determinada área e fazer imageamento, né? Obter imagem, né? De alta precisão. Lidar, basicamente, ele vai fazer isso. Mas quando eu estava no departamento de engenharia mecânica, a gente trabalhava muito, a gente conversava muito com os alunos sobre a questão do carro inteligente, né? Inclusive, teve uma Olimpíada lá na época, em Caruaru, que foi exatamente uma Olimpíada de IoT. Depois a gente teve uma segunda Olimpíada falando sobre carros, sobre tecnologia central de carro, né? Tudo voltado para a área de eletrônica. Né? Foi muito interessante. Eu lembro que realmente a sala enchia mesmo, e não era nada assim, ninguém era obrigado, era apenas um encontro que a gente fazia, uma espécie de mesa redonda, onde a gente trazia para a mesa algumas pessoas especialistas em determinadas áreas. E a pessoa podia fazer pergunta à vontade para o especialista que estivesse lá na hora. Né? Então, o fotodiodo ele vai ter basicamente três modos de operação. No modo fotovoltaico, você não vai aplicar uma tensão entre os terminais do fotodiodo, de jeito nenhum. O que vai acontecer é que a luz do sol vai incidir sobre esse seu fotodiodo e vai gerar, né, uma corrente elétrica que você vai utilizar, por exemplo, para carregar uma bateria. Obviamente, quando você carregar essa bateria, ou mesmo antes, quando você estiver carregando a bateria, você tem a possibilidade de passar por um inversor. Eu não sei se vocês já pagaram eletrônica de potência. Não, professor. Pronto. Em eletrônica de potência, vocês vão aprender que o inversor, basicamente, ele faz o contrário do retificador. Né? Ele vai pegar uma tensão DC e vai produzir na saída uma tensão AC, que pode ser uma AC senoidal bonitinha,
mas ela pode ser um sinal assim. Algumas pessoas inventaram que chamar isso aí de semicenoidal, né? Ok? Obviamente ela pode ter mais degraus do que esses que eu botei aí, é só para facilitar o meu dedo aqui que estou desenhando na tela, né? Então, obviamente, aqui são aplicações de baixa frequência, você não tem velocidade nenhuma, né? Ok? Não precisa disso. Existe um outro modo, chamado modo fotocondutor, que é aquele que o fotodiodo ele é polarizado reversamente. A gente mostrou agora há pouco. Você vai aplicar uma polarização reversa. E, nesse caso, você pode ter sinais de altas frequências, que era exatamente o que a gente comentava aqui. Você pode chegar, né, a ter frequências de centenas de megahertz, 100, 200, alguma coisa dessa natureza, né? Já no modo de diodo avalanche, né, a tensão reversa ela é aplicada, ela é elevada, quer dizer, uma tensão alta, de modo a produzir o maior número de pares eletrolacuna. Ou seja, ele está explorando a polarização reversa, né, para tentar produzir esses portadores, que obviamente vão constituir uma corrente. Né? E, obviamente, para ele arrancar isso aí, não tem como, a não ser elevando o nível de tensão. Né? Obviamente, vai depender muito da dopagem do material que você estiver trabalhando. Se ele for um material dopado fortemente, aí você, essa tensão elevada não precisa ser nada tão ignorante. Né? Mas se for menos dopada, vai ter que ser uma tensãozinha um pouco mais elevada. O nível de dopagem aí vai lhe ajudar a aplicar uma tensão maior ou menor para produzir esses pares de elétron-lacuna. Você vai quebrar essa estrutura. Né? E você está quebrando isso através de luz. Né? Então, é um diodo, né? É um fotodiodo que você vai empregar. Né? O fotodiodo você podia comparar com os LDRs. Vocês já viram, já usaram, já montaram algum circuito usando LDR? Não, professor. Mas se você visse um, você sabia conhecer, não sabe? Também não. Ah, lasqueira. Vou botar cá para cá. Vamos aqui. Né? Tá aí. Normalmente, na simbologia, a gente faz isso aqui. Ó. Okay? E bota assim uma luzinha. Light Dependent Resistor. Eu já usei um sensor, professor, assim, que converte luz em corrente elétrica, mas o nome não era assim, não. Ele era meio coloridinho em cima, meio vermelho. É porque aqui está errado. Isso aqui é um fotodiodo, né? Mas é essa mesma cara. Só que aqui é como se tivesse um quadriculado aqui, né? É, isso aí, pronto, já usei. Exatamente. Não, eu fui que pisei na bola. Né? Porque quando eu vi aqui, eu fiquei me perguntando se eu escutou um LDR aí, mas pô, vou ficar calado, depois eu me lembro. Mas ali realmente é um fotodiodo. Mas o LDR é muito, muito parecido. Né? É muito parecido. Só que ele está dizendo que a resposta dele é mais rápida e é mais linear. Ou seja, quando você incide uma luz, muito mais rapidamente você já obtém corrente elétrica circulando, né, do que no caso dos LDRs, eles são mais inertes, digamos assim. Tem uma certa capacitância parasita. No modelo do LDR, se não me falha a memória, ele tem um capacitorzinho aqui parasita. Né? E sempre que você tem capacitor, não tem para onde. É lento. O capacitor, normalmente, ele funciona como uma espécie de sistema de amortecimento. É por isso que lá em eletrônica de potência, vocês vão usar um circuito chamado snubber. Né? Quando vocês... Não sei se é assim que escreve, não, viu? Eu estou dando um chute. Não sei se é 2B, eu acho que é. Esse snubberzinho, normalmente, é um diodo, um resistor e um capacitor. Né? E ele tem exatamente a finalidade de proteger contra tensões elevadas. Tensões que começam a crescer, ele coloca um freio nisso daí.
né? Então, fotodiodos são usados, por exemplo, em sensores e também na parte de comunicações ópticas. Aqui ele está dando um exemplo em função da frequência, né? Existe uma corrente inicial chamada corrente escura, ou corrente de escuro. Aí eu já vi gente chamando de muito termo. Cada cara desse é 100, então aqui é 100. 100 microampere. E lambda. A gente representa, bota um lambda para dizer que depende do comprimento de onda. Comprimento de onda, vocês sabem, né? É frequência. Então, se você está num comprimento de onda cuja frequência sei lá, é próximo, deixa eu ver um ponto aqui, esse, 4.000, tá certo? Aí você vai ter 700 microampere de corrente, né? Aqui ele está plotando a luminosidade em lumen por pé quadrado, né? Que é esse FC aí, né? Para a gente fica difícil ter uma ideia disso, pelo menos para mim, porque eu não tenho muita experiência na área de luminotécnica, né? Mas o que ele diz aí é uma sala de estar, para ela estar bem iluminada, ela está entre 100 e 200 lux, tá certo? Então, um aqui, 100, 200 é 10, né? É multiplicando isso por 10 ou 20. Ou seja, de 10 a 20 FC, né? Vai dar de 100 a 200 lux, né? Observe que está muito aqui no comecinho. Eita, está bem no comecinho aqui. De 10 a 20, ali está em 1.000, né? 4.000 FC, que é esse camarada. Eita, que engraçado, bem o que eu peguei. Isso equivale a 43.000 lux, né? Para você ter uma ideia, 30.000 lux é a iluminação solar. Então, isso aqui é uma ignorância. Isso aqui que eu botei aqui, isso é uma ignorância. Você, obviamente, está trabalhando em valores menores. Note que essa curva que ele botou aqui, ela é quase uma reta. Deixa eu pegar aqui minha régua aqui, botar aqui em cima. Deixa eu ver aqui. Ela tem sim uma inclinação. Tem um buchinho. Ela tem um buchinho assim. Ela tem um buchinho para o lado de cá. Mais ou menos aí onde está a minha seta. Ela tem um buchinho. Se você botar uma régua em cima da tela, você vai perceber isso. Mas ela é realmente linear. Quer dizer, é muito próximo de linear. Para ser linear, tem que ser uma reta. Não é? Aqui tem algumas curvas características. Veja que aqui ele está mostrando a corrente como uma corrente realmente reversa. Né? Então, aqui ele tem para várias potências, 0 miliwatt por centímetro quadrado, 1 miliwatt, 10 miliwatt. Ou seja, isso aqui ele está considerando. Veja que 0 miliwatt é praticamente no escuro. Você não tem ali, estou no escuro. Né? À medida em que você vai aumentando essa potência, essa corrente que é gerada, obviamente, é negativa, claro, porque ela está no sentido reverso. A corrente positiva seria para cá. Né? Então, você começa a ter uma corrente mais, digamos assim, mais notável. E aí ele está mostrando aí uma aplicação. Vocês trabalharam já com amplificadores operacionais? Não, né? Sem eletrônica 3, né? Isso, eletrônica 3. Então, veja, esse camarada aqui, ele vai ter uma certa impedância e a saída ela é dada por essa equação, né? Menos RF vezes ID, né? E a corrente no fotodiodo não é o contrário, né? Quando essa corrente passar para cá, ela gera uma tensão para cá, tá certo? Então, veja que a tensão V0 é exatamente desse ponto para o terra, né? Ok? Mas se tem uma realimentação negativa, V mais é igual a V menos, esse ponto aqui é como se estivesse no 0 volt, tá certo? Então, realmente, sua tensão ela fica desse jeito, porque essa corrente aqui, ela, na verdade, ela seria... tá certo. Seria exatamente daí mesmo. Passou a corrente para lá,
A tensão fica para cá. Ok. Sim, ela é negativa porque aqui a gente considera a corrente nesse eixo aqui, menos RF vezes ID. Né? Aí D ninguém diz menos, não. Né? Tantos microamperes. É um amplificadorzinho que se usa. Né? Na verdade, na prática eu nunca usei. Né? Mas ele está dizendo aí que usa, eu acredito que tenha alguma área que usa esse tipo de amplificador. Eu nunca usei nos meus 25 anos de engenharia, nas empresas que eu trabalhei como projetista, não tive a sorte de pegar isso, não. Né? Aqui ele está mostrando, está comentando ainda um pouco sobre o fotodiodo, a gente já tinha dito, né? Eles trabalham com polarização reversa, que a corrente foi ao contrário. Aqui é só para reforçar, né? Mostrar que a corrente aqui está indo no sentido contrário a isso aqui. Não tem nenhuma novidade nisso que a gente está mostrando aí, não. Né? Bom, de fotodiodo, a gente não explora muito mais do que isso, não. Agora, é interessante, talvez fosse bom a gente dar uma olhadazinha em alguns datasheets, porque existem umas curvas que a gente chama de curva de transferência de corrente, tanto para o fotodiodo como para o fototransistor. Porque alguém podia dizer assim, como é que eu determino que quantidade de luz para um determinado valor de corrente? Né? Então, isso aí vai depender muito da própria construção do seu fotodiodo. Deixa eu pegar aqui, só me dê só um instantinho. Eu vou pegar aqui um datasheet, né? Um fotodiodozinho, para a gente dar uma olhada. Pronto, PBW21. Deixa eu pegar esse cara. PBW21. PBW21. Opa, aqui. Datasheet. Ok. Só um instantinho, vou botar agora para o lado de cá. Agora a gente clica aqui, né? Esse camarada. Clica aqui para ver. Professor? Opa, professor! Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. Estou aqui com mais dorzinhas de coluna, mas estou aqui. Eita, é muito chato, né? Na televisão, parece que já tem um módulozinho que compõe um foto de um receptor, né? Na televisão, você tem um fotodiodozinho que é com infravermelho, né? Mas já tá montado em um módulo, já está montado em um módulozinho, né? Ele já tem tudo dentro, aplicador, tudo. Eu não sei, professor, aí eu nunca entrei nesse... Eu acho que o Arduino tem esses fotodiodos já, pronto. Tem Arduino, tem os fotodiodinhos que a gente usa, uns kits que a gente bota, um shield, como eles chamam, né? A shield é quando você coloca sobre o Arduino, e o módulo é quando é colocado fora. Tem uns shields para você botar e montar e fazer suas brincadeiras. E tem até o diodo também PIN, né? Que ele bota uma material no meio, né? intrínseco, ou seja, pouco dopado. Exatamente, fracamente dopado. Isso aí vai permitir trabalhar com tensões mais elevadas. Né? Essa camada intrínseca é muito legal. Olha como ele é, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui o bichão, que ele nem mostra qual o terminal mais longo, não precisa, mas aqui ele tem esse camarada aqui, e normalmente, se não me falha a memória, quem fica aqui do lado é o anodo. Deixa eu dar uma olhada. O PBW21R é um fotodiodo planar de silício, né, PN, em um encapsulamento TO05 selado hermeticamente, pequeno, né, short, né, especialmente projetado para aplicações lineares de elevada precisão, devido à resistência de escuro muito grande. Isso aqui é interessante. Normalmente, essa resistência de escuro é 100 GB, é coisa assim, ignorante mesmo. Eu não li ainda o código dele, não, mas vou descobrir daqui a pouco. Né? Deixa eu... como é? The Short Circuit. A fotocorrente... tá certo. A fotocorrente de curto-circuito é linear sobre 7 décadas de nível de iluminação.
A década é quando você, eu acho que é quando você multiplica por 10 a frequência. Aí você tem uma década. Quando a gente trabalha num diagrama chamado diagrama de Bode, ou de Bode, né? Que é onde tem a resposta em frequência do sinal, é frequência versus ganho. Né? Aí, cada vez, quando ele é numa escala logarítmica, no eixo X, né? Quando você passa de uma para outra 10 vezes, por exemplo, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, etc. Aí a gente diz que isso aí é uma década. Né? Por outro lado, existe uma correlação que é logarítmica entre o circuito aberto, né, a tensão de circuito aberto e a iluminação nesse mesmo range. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. A quantidade de iluminação vai determinar essa tensão. E aí ele está dizendo, a tensão de circuito aberto. É natural que quando botes um circuito, isso aí caia. Né? Aí ele vai falando aqui, tal, alta sensibilidade. Deixa-me ver aqui. Eu não sei se ele chama CTTR, eu não lembro mais, não. Olha a tensão dele direta, que passa no fotodiodo aqui, ó, 50 miliamperes. E a queda de tensão não é 0,7, é entre 1 e 1,3. Tipicamente 1. Pode ser um pouquinho menor? Pode. Ele não especifica o mínimo, mas não é maior do que 1,3 volts. Né? Olha a tensão de ruptura dele, como é baixa. 10 volts. Significa que esse cara deve estar para lá de dopado. Ele deve estar muito dopado, deve ser realmente muito dopado para ele ter uma tensão de ruptura com apenas 10 volts. Isso lembra a gente a questão do diodo Zener, né? Que o que Zener fez, Clarence Zener fez para criar o diodo Zener, que trabalha na região reversamente polarizada, foi dopar ele com mais ignorantemente, digamos assim. Né? Aí, obviamente, tem umas capacitâncias, né, de difusão, com toda certeza, né? Entre o P e o N tem uma capacitânciazinha. Olha a resistência dele. Eu falei em 100, não foi 38. 38 giga-ohms. Rapaz, mega, giga é o quê? 10 a nona, né? É uma ignorância. Pode falar, Vitória. Vitória? Levantou a mão. Deseja falar, Vitória? Você pode responder? Vitória? Deixa eu ver se ela ainda está na sala. Tá, mas eu não estou lhe ouvindo, não, viu, Vitória? Seu microfone está mutado. Bom, quando ela quiser falar, ela abre aí o microfone. Você pode abrir o microfone, viu, quando quiser falar. Deixa eu ver se ele tem aqui o que a gente chama. Esse dado aqui é muito importante. Né? Significa dizer que no escuro ele é uma chave aberta. 38 GB, Jesus Cristo. Ele realmente é uma chave aberta. A tensão de circuito aberto dele, olha como dá. 0,28 volts, 0,45. Quer dizer, em aberto não tem nada. Tá? Tá nessa faixa. No, tipicamente, 450 milivolts entre anodo e catodo. Para uma iluminação, veja, para uma iluminação de 1000 lux, né? 1 kilolux. Né? É essa tensão. Tem uma influência também com temperatura? Tem. Eu não conheço semicondutor que não tenha. E ele está dizendo que a tensão entre os terminais diminui de 2 milivolts para cada grau Kelvin que for aumentado. Né? Olha a corrente dele, como é baixinha, a corrente de curto dele. No máximo, não. Tipicamente, ele deu máximo, não. Tipicamente, 9 microamperes. Né? Esses dados são muito interessantes. Né? Aqui ele está trabalhando com comprimento de onda. Né? Qual é o comprimento de onda que ele tem? É mais sensível, 565 nanômetros. Aí você pode olhar na tabelinha 565 nanômetros, que cor é. Eu acho que está perto do azul. Eu não tenho certeza. Eu acho que azul é 600 e alguma coisa. Né? Então, eu devo estar perto do azul. Mas ele tem uma banda aqui, ó. Entre 420 e 675 nanômetros, ele responde.
obviamente, maior do que 675 ou menor do que 400 e pouco, esqueça. Olha o tempo de subida e o tempo de descida dele, como é baixinho. Por isso que ele disse que ele é rápido. Né? E aqui ele mostra algumas curvas. Né? Aqui o comprimento de onda, ó, 550 é onde tem a resposta máxima dele. Né? Ok? Vamos voltar para lá para a sala. Aqui. Muito bem. Vitória não quis falar mesmo, abriu o microfone e calou-se de vez. Nem escrever, não escreveu. Bom, fototransistor. A ideia é a mesma. Você tem um transistor cuja base, ela na verdade, ela recebe luz. Eu lembro que no tempo de garoto, da idade de vocês, a gente pegava o 2N3055, que é um transistor com encapsulamento, acho que é TO3, eu não lembro, e a gente serrava a caneca dele. Ele é assim, ó, deixa eu tentar desenhar. Deixa eu ver isso. É mais ou menos assim. Aqui tem uma caneca aqui no centro, aqui tem um terminal para baixo, outro para cá. Né? Aí a gente chegava aqui e torava, expondo o circuito que tinha aqui dentro. Né? Aí a gente brincava de usar ele como sensor. Né? Ele, na verdade, essa canequinha, ela é maiorzinha aqui assim. Né? Isso aqui a gente serrava. Né? Então, basicamente é isso. Você tem luz que toca na base, um terminal desse é emissor, eu acho que o outro é o coletor, e a base ela está aqui aberta, né? Levando luz. Agora existem, vocês vão encontrar fototransistores que às vezes eles vêm como esse aqui, está vendo? Eles vêm com um terminal de base, eles recebem luz, recebe, mas eles têm um terminal de base, caso você precise, digamos assim, dar uma forcinha, me permita usar essa expressão. Né? Então, a corrente que você tem na base, ela é proporcional a essa densidade aqui de luz que você está jogando lá na base. Obviamente, IC é beta IB, e, portanto, esse IC é proporcional a essa luz e, obviamente, não esqueça do comprimento de onda. A resposta não é igual para qualquer comprimento de onda. Então, você tem aqui embaixo diversas curvas para potências diferentes, né? Variando desde 1,25 miliwatt por centímetro quadrado até 7 miliwatt por centímetro quadrado. E aqui ele está medindo, né, a tua corrente IC, no caso ele está chamando ICE, né? Essa corrente que sai aqui, vem aqui, mas obviamente você tem uma corrente de base aí que é gerada, né? Você gera portadores e se juntam a essa corrente IC aqui, né? Apesar de não ser visível assim, tal. Então ele está mostrando à medida em que, obviamente, a potência cresce, obviamente a corrente de coletor vai aumentar. Veja que ela é linear, mas não é. Ela vai ter uma região aqui que ela é mais linear, né? Mais ou menos essa região está bem linear. E uma outra região cuja resposta não é tão linear. Né? Aí tua aplicação é quem vai, digamos, de alguma maneira, escolher. Não, eu quero operar ele nessa região aqui. Então, quando você for colocar ele no circuito, garanta, né? Aliás, aqui embaixo é a densidade de fluxo, desculpe. Aqui é a densidade que você vai querer. Então, você vai ter que, para essa densidade, você vai ter aqui essa variação na corrente. No caso aqui, ele está mostrando a corrente de base. Desculpe, isso aqui não é saída, não. Isso é curva de entrada. É dizendo a luz que bate gera essa corrente aí. Porque também existe no datasheet desse camarada, que é o MRD 300, tem umas curvas que elas são ao contrário, né? Elas mostram, na verdade, se você for colocar num circuito, normalmente isso aqui tem um resistor e aqui tem um VCC
e aqui tua saída é por aqui, normalmente, teu V0. Né? Aí esse resistor aqui, ele precisa ser bem dimensionado. Aí tem uma curva que é parecida com essa. Dizer, como é que eu determino esse resistor? Depende qual é a potência que você vai trabalhar. Né? Qual é a... Veja que aqui, ó, se eu for trabalhar entre 5 e 10, eu souber que não, eu tenho no mínimo 5 miliwatts por centímetro quadrado. Que bom, porque nessa região a resposta aqui está bem linear. Né? Se ele cair para uma região fora disso daí, aí você vai ter que estimar por outra retazinha aqui. É também linear, mas é outra inclinação. Né? Ok. Aqui tem um exemplo, né, super tranquilo. Você tem aí um fototransistor. Se ele está cortado, quer dizer, se a luz é fraca, você não tem corrente aqui para vir aqui para a base desse camarada. Portanto, esse camarada não atua. Esse camarada ele não atua. Veja que eu coloquei um resistor aqui da base para o terra. Se isso aqui é VBE, é 0,7 volt, eu preciso de uma corrente mínima para vir para aqui, para esse camarada. Tá certo? Senão eu não polarizo minha junção. Então, à medida em que essa luz aumentar, a intensidade, a quantidade de miliwatt por centímetro quadrado de irradiação aumentar, eu vou gerar uma corrente maior. Se essa corrente aqui chegar num determinado nível, né, você vai conseguir saturar. No que saturou, isso aqui aparece um terra virtual, já tem o positivo no outro lado do relé, a bobina bate. Se isso aqui é fase e se isso aqui estava indo para um circuito de uma lâmpada, e aqui é o neutro, a lâmpada acende. Né? Então você diz, eu quero na minha casa botar uma lâmpada que, quando chega uma determinada iluminação, ela acenda. Veja que aqui, ó, eu preciso de iluminação para acender. E normalmente o problema ele é o contrário. Você quer acender porque eu botei uma lâmpada, né? Aí a gente vai ver aqui outra maneira de fazer isso. Né? Aqui significa jogou luz, esse relé bate. Então, se é uma máquina que tem que funcionar durante um dia, por exemplo, é uma máquina que está lá, sei lá, fazendo uma aeração solar, está mexendo, oxigenando um lago, por exemplo, e você quer que isso seja durante o dia, esse circuito funciona muito bem. Senão você vai ter que fazer aí uma pequena mudança nele para pegar o contrário. Tá? Desse jeito aí não dá bem, não. Qualquer pergunta, pessoal, por favor, eu estou com o chat aqui aberto, viu? Qualquer comentário pode colocar aí. Né? Bom, as pessoas gostam muito de fazer um comparativo, né, entre fotodiodo e fototransistor, porque, em verdade, tanto o fotodiodo quanto o fototransistor, eu estou pegando luz e estou transformando em corrente elétrica. Né? Então, aqui a gente vai fazer uma lista aqui de características de um e do outro. O fotodiodo gera corrente elétrica quando é iluminado, tá certo? O fototransistor converte energia da luz em energia elétrica. O fotodiodo é menos sensível. O fototransistor, devido à característica do efeito transistor, que é o IC igual a beta IB, ou seja, você tem no coletor uma corrente que é beta vezes maior da base, então ele é mais sensível. No fotodiodo, a resposta é mais rápida, o fototransistor ele é mais lento. Você tem, por exemplo, capacitância de base para coletor, de coletor para emissor. A resposta do fototransistor ela é mais lenta. O fotodiodo produz corrente. Pode ver que é como se fosse só uma fonte de corrente. Aqui o fototransistor, você vai ter tanto corrente como tensão. Você gera tensão aqui.
Essa é uma característica única do fototransistor. Tem corrente, mas também gera. Esse cara, ele vai ter tensão? Vai, mas não é o ponto forte dele. O ponto forte dele é que ele vai estar ali, lhe passando uma determinada corrente. Né? Não é o ponto forte do fototransistor. No fotodiodo, ele é usado na geração de energia solar. Quer dizer, você está querendo gerar energia a partir do sol, você usa uma célula, um painel fotovoltaico, que é um fotodiodo, para fazer detecção de UV, medição de luminosidade, são aplicações no fototransistor, em leitores de CD, detectores de fumaça, lasers, etc. Você trabalha. Veja que quando eu cheguei para aqui, eu estou falando de caras com frequências bem mais elevadas. Né? No caso do fotodiodo, ele é mais reativo à luz que incide. O fototransistor, ele é menos reativo. Né? O fotodiodo, menor corrente de escuro. Corrente de escuro de um fotodiodo a gente viu agora há pouco. Sei lá, 7 micro, algo, ou menos. Né? Pequenininha mesmo. Já no fototransistor, é natural que exista uma multiplicação aí, e aí você tem uma corrente, mesmo sem iluminação, você tem uma corrente mais elevada. Né? No fotodiodo, você pode usar ele tanto polarizado diretamente, como você pode usar polarizado reversamente. São aqueles 3 modos de operação que a gente comentou. Já o fototransistor, não. O fototransistor só serve se for polarizado diretamente. Se não for polarizado diretamente, não vai funcionar e não vai fazer o que você quer. Minha moça, eu nem imaginava que eu tinha colocado tanta coisa. No fotodiodo, a resposta é mais linear. No fototransistor, ela é mais estreita, a resposta linear, ou seja, é menor. No fotodiodo, trabalha-se com correntes pequenininhas. Aqui, transistor elevadas. Né? Fotodiodo, dispositivos de baixo consumo. Fototransistor, usa-se muito como uma chave de estado sólido. Solid state, por exemplo, relé. A gente, às vezes, tem um relézinho onde a gente trabalha exatamente com um fototransistor. Eu não sei se alguém já viu, mas alguns são assim. Eles são meio grandes assim. Aqui ele faz para baixo também. Né? Aí aqui tem os terminais, né? 1, 2, 3, 4. Os 2 terminais do LED, outro é o terminal do coletor e do emissor. Né? Trabalha realmente, né, com tensões e correntes mais elevadas, bem mais elevados. Né? Gente, até agora, alguma pergunta? Vamos dar uma olhadazinha num datasheet para a gente começar a olhar essas brincadeirinhas. Deixa eu botar aqui. Certo. Deixa eu escolher aqui esse aqui. BPV11. Pronto. Está aqui. Ok? Veja que aqui você só tem aqui coletor e emissor. Né? A base está aberta. Obviamente, esse sistema de lente vai trabalhar para, digamos assim, aproveitar o melhor possível a quantidade de luz para excitar a base dele. Né? Então, vamos ler sobre esse camarada. Trabalha com frequências de 450 a 1080 nanômetros. Né? Aqui é código, blá, 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 blá. Aqui são os valores máximos que ele trabalha. Né? Olha a atenção, base emissor dele, que ignorância. Ele trabalha, ele pode ter 5 volts entre base e emissor, que está tudo bem. Num transistor comum, se você jogar 5 volts,
entre base e emissor, o negócio vai ser complicado, né? Olha a corrente que ele consegue ter de coletor, 50 miliamperes. Essa é uma corrente muito boa, né? A dissipação de potência dele, que ele suporta, seria, digamos, 150 miliwatt, né? A junção dele, tipicamente, não, aqui é máximo, né? 100 graus Celsius, é uma temperatura considerável, né? É engraçado que aqui, ó, ele especifica o tempo de soldagem, né? A temperatura, né, de soldagem, desculpe, é 260 graus Celsius. Quer dizer, se você trabalha numa linha de montagem e vai soldar esse camarada, às vezes a pessoa está agoniada e bota a estação em 300 e tanto, e ele está dizendo, olha, não bote mais do que 260 graus por menos de 5 segundos, né? Pauleira. Eu estou cansado de ver neguinho com agoniado, tanto para botar como para dessoldar, para tirar, jogando a temperatura lá em cima. E, infelizmente, eu também faço isso. Viu? Eu não sou muito diferente, não. Falei neguinho, mas eu sou um desses neguinhos. Oi? Olha a corrente dele de escuro, como é baixinho. Olha para aqui, a corrente de emissor dele. No máximo 50 nanômetros. É uma corrente de escuro realmente muito pequenininho. E o HFE dele é ignorante, ó, 450, bem maior do que os B6 548, 547, que é na faixa de 130, 200, né? Ok. O comprimento onde ele dá pico é 850 nanômetros. Essa é a frequência, digamos, que se você usar ela, nessa frequência aqui, você vai ter, digamos, a melhor resposta. Né? O tempo dele de turn off ou turn on, quer dizer, seria o rise time, fall time, tempo para ligar e desligar, é muito pequenininho, aproximadamente 6 microsegundos. É muito pouco tempo. Isso é um tempo, rapaz, impressionante. Olha como ele varia a corrente entre coletor, a corrente escuro dele, né? Realmente é muito linear. Passou aqui no cruzamento, passou-lhe aqui no cruzamento, passou-lhe aqui, passou-lhe aqui. Ele realmente tem uma resposta muito, muito, muito linear. Né? É claro que essas coisas é bom a gente montar, né? A gente montar e ver para ver como é que isso funciona. Né? Aqui a corrente versus a amplificação. Ele não tem um beta, que é em torno de 450, aí ele está mostrando para você, né, que ele tem uma resposta plana. Agora, a partir de uma determinada corrente, você observa que ele começa a se ferrar. Então, ele não deve passar o que aqui seria 10, 20, 30, 40, 50. Não está de 10 em 10, não. Né? Teria que ver aqui. Mas a partir de um determinado valor aqui, ele começa a cair e não vai lhe dar uma resposta. Olha o diagrama de irradiação dele, como ele é bom. Ele tem uma excelente diretividade. Né? Veja que eu não estou vendo nem lóbulo inferior, porque normalmente tem uns lóbulos aqui embaixo, né, que significa que ele está irradiando no outro sentido, e ele não está. Ele está irradiando praticamente num único sentido. Show de bola. Eu nunca tinha parado para analisar o diagrama de diretividade dele, que é, pelo menos na área de antenas a gente chama assim. Né? Daqui você olha qual é o ângulo para onde ele está irradiando mais. Né? Aqui é só questão de material. Né? Perguntas? Algum questionamento? Eu acho que a gente vai ver mais coisas aqui quando a gente entrar em fotoacopladores. Vamos lá. Deixa eu botar aqui de volta para... Já está em caneta, pronto. Essa parte de fotoacopladores é muito importante.
e vocês vão encontrar muito dentro da indústria. Tio 111, digamos assim, é um cara que todo mundo conhece. PC 817 é outro cara que você vai encontrar em tudo quanto é canto, né? O que é que acontece aí? É muito legal. Você tem um circuito, por exemplo, de baixa tensão aqui, e você tem um camarada aqui de alta tensão. Então, você usa, através de um optoacoplador, você comanda o lado de alta tensão sem haver contato. É contactless, sem contato. Você diz, olha, eu vou mandar aí dessa maneira. Aqui ele está usando um fotodiodo e um fototransistor. Aqui, esse fototransistor, veja que o terminal de base dele, ele tem um terminal de base, mas foi conectado diretamente com o terminal de emissor, de modo que para você é como se houvesse apenas emissor e coletor, né? Alguns esse cara vem para aqui, para o lado de fora. E aí você pode colocar um circuito de base para tentar, digamos, fortalecer essa corrente de base e, portanto, você ter correntes de coletor e, portanto, de emissor mais elevados. Aqui você tem dois, né? Um LED, você tem um LED. Aliás, eu falei aqui fotodiodo, não, isso aqui é um LED, viu? Me desculpa, viu? Aqui você tem um LED. Isso aqui é um LED. Não é um fotodiodo, não. Você tem um LED e aqui é o fototransistor. Aqui sim você tem um LED e esse aqui é um fotodiodo. Acho que eles escrevem assim. Photodiode. Você tem um fotodiodo. Então, esses camaradas aqui vocês vão encontrar loucamente. E aí você tem um isolamento galvânico entre o lado de baixa tensão e o lado de alta tensão. Deixa eu dar uma olhada nesse tio 111, juntamente com vocês. Esse cara, todo mundo, tudo quanto é canto usa ele. É muito comum. Dentro da indústria, a gente encontra só a praga. Deixa eu puxar para cá agora. Pronto. Ok. Então tá aí, tá vendo? Ele tem encapsulamento do tipo dual inline, né? 6 pinos, mas na verdade o 3 ele não usa. Olha aqui a basezinha, tá vendo? No caso do tio 111, ó, ele tem a possibilidade de você usar. Boa parte das vezes você nem usa. Existem versões de fotoacopladores onde você só tem 4 terminais. Aí fica esse cara somente com 4, bem pequenininho, né? E aí ele diz aí, tá vendo? O tio 111 um isolador acoplado opticamente, usando fototransistor, né? Ele tem um diodo, o diodo emissor dele é na frequência de infravermelho, está aqui. Né? E, obviamente, olha qual é o material que ele utilizou, arsenete de galho. Claro, tinha que ser um negócio desse tipo. A gente viu, né, durante pelo menos na eletrônica básica, acho que é né, que silício, germânio não serve para fazer LED. Né? A gente usa galho, índio, outros materiais semicondutores, não é silício e germânio, não. É por isso que as tensões nos LEDs é 1.2, 2 ponto alguma coisa, né? Ok, então vamos lá. Onde é que usa? Usa em fontes de alimentação, em entradas digitais, em circuitos envolvendo microprocessadores / microcontroladores, em controle industrial, né? O legal é que aqui, ó, ao invés de você ter apenas um fototransistor, você pode ter um dispositivo, por exemplo, um triac. Né? Você pode ter um triac para aplicações, digamos assim, dentro de indústria bem mais pesadas. Né?
Isso é muito legal, usa muito, demais. Olha a corrente de entrada dele, na faixa de 100 miliamperes. A tensão reversa dele, 3 volts. Ele suporta uma corrente de até 3 amperes se for pulsada, né? 1 microsegundo. Né? Se for pulsada, ele... Mas se for direta, não. Se for direta, você vai quebrar ele. Né? Aqui ele fala sobre o transistor que tem lá na saída, que é esse que está aqui. Né? Deixa eu ver o que mais tem, que tem de importante. Pronto. Aqui, em termos de diodo de entrada, né? Ele disse, olha, em termos de corrente, a corrente reversa dele é pequenininha, 10 micro. A corrente direta, a tensão direta dele vai no máximo a 1,4 para uma corrente de 16 mili. Então, como é que funciona isso? Deixa eu voltar aqui para a transparência, para a gente poder conversar. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Não, vamos fazer aqui mesmo. Isso é assim, ó. Você tem... Vamos pegar esse camarada aqui. Você tem, assim, um microcontrolador, aqui, por exemplo, tá certo? Você põe aqui um resistor, aí aqui você tem o teu LED, ok, coletor, emissor. Aqui está um terminal, aqui está o outro. Isso aqui você joga no terra. Aqui tem um determinado resistor. Veja que legal. Você vai ter aqui uma corrente IF. Né? Essa corrente IF vai fazer com que esse LED emita luz. Primeira pergunta para vocês. A quantidade de luz que vai ser emitida por esse LED vai ter influência sobre o estado desse transistor? Sim ou não? O que é que vocês acham? Perfeito, Thales. Tem. Então, quer dizer, peraí, Thales, que vai existir uma determinada corrente que vai fazer com que esse LED jogue uma maior quantidade de luz e, portanto, vai provocar nesse transistor uma maior saturação. Então, quer dizer que existe como se fosse uma taxa de transferência. Correntes IF pequenininhas vão se transformar em correntes de coletor lá na saída grandes. Porque essa corrente de coletor ela é beta vezes IB. E esse IB é basicamente a corrente que você vai gerar na base desse transistor em função da quantidade de iluminação, de luz que ele está recebendo desse camarada. Em outras palavras, esse resistor é fundamental. Esse resistor é fundamental. Qual é o resistor que eu coloco aí? Você tem que ir para o datasheet. Dependendo do valor do resistor, você vai ter um determinado valor para essa corrente direta. Né? Quando o microcontrolador fizer isso aqui, ó, subir aqui, jogar 5 volts, aí você vai ter aqui uma determinada corrente. Então, esse resistor não pode ser qualquer coisa. Esse camarada aqui, por exemplo, pode estar em VCC. Aqui você pode ter um resistor por terra e a saída ser aqui. Então, por exemplo, se esse camarada está chegando pouca luz, como é que está a tensão aqui em V0? Alguém pode dizer para mim? Se tem pouca luz chegando na base do transistor, que tensão eu tenho em V0? Alta, baixa? Como é que é essa tensão? Perfeito. Eu vou estar com a tensãozinha aqui baixinho. À medida em que se eu conseguir passar aqui uma luz forte, esse transistor vai saturar e ele vai subir aqui para VCC. Ele vai estar aqui aproximadamente em 0 volt, já que aqui é 1 terra, tá certo? Então, esse valor desse outro resistor
R', ele é importante. O valor desse R', ele é muito importante, porque isso aqui é uma fonte de corrente. Essa corrente do emissor de um transistor, a gente sabe que isso é beta e B, vai depender de quanto de luz está sendo gerada na base desse cara. Quanto de luz? Quanto de corrente está sendo gerado na base dele, que é a função da luz, né? Então, essa corrente aqui, ela é aproximadamente constante. Mas aí eu não posso colocar qualquer valor para R, porque senão alguém diz, coloca bem grande, que aí eu vou gerar uma tensão para quebrar. Vai nada. Existe uma curva que vai dizer como é que você pode trabalhar isso aí, né? Eu também poderia, ao invés de ter saído pelo emissor, eu poderia ter saído pelo coletor. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, no TIO 111, ele tem essa curva de IF em função de IC. E, na verdade, a relação IF dividido por IC vezes 100% recebe um nome. Isso é CTR, né? É Current Transfer Ratio, razão de transferência de corrente. Correntes IF pequena passando a se transformar em correntes grandes. É como se fosse um beta, porque a gente aprendeu o quê? Que no beta eu tenho IC dividido por IB, isso aqui é o HFE, que é o beta DC. Então eu transformo correntes pequenas em correntes grandes. Aqui, se bem que aqui a relação é ao contrário. Ele não bota IC sobre F, não. Ele bota F sobre IC. Né? De modo que isso aqui é menor do que 1, tá? Mas multiplicado por 100%. Se bem que, às vezes, essa corrente gerada aqui, né? Essa relação aí, às vezes, ela ultrapassa 100%, 200%, 300%. Vamos dar uma olhada aqui no TIO 111. Cadê? Eu estava olhando para a cara dele. Aqui. Deixa eu ver aqui se ele mostra isso. Torcer para que ele tenha. Que às vezes ele nem bota. Eu não estou vendo. Opa! Está aqui. CTR. Está vendo? Só que aqui está normalizado. Normalizado significa que o maior valor é 1. Mas eu queria não normalizado. Não normalizado, vocês vão ver que esse CTR pode chegar a 200%, 300%, né? Ok. Não tô achando. Eu não estou achando. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui é IF dividido exatamente pelo que eu tenho aqui, né? Pelo meu IC. Né? Pode ver que aqui é IF, CTR-IF, CTR 10 mA, que é a corrente que ele está considerando no seu coletor. Né? Aqui ele não mostra, não. Né? Realmente ele não mostra, não. Mas ele tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Só um instantinho, eu acho. Não é possível. Uai. Cadê tu, meu rei? Não, isso aqui foi, a gente já viu. Deixa eu fechar isso, que isso aqui só está me atrapalhando. Acho que é aqui. Isso, acho que é por aqui. Isso. Isso. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Interessante, ele não falou, bicho. Deixa eu ver se é aqui. Não, ele não. Sem comentários. Não tem não, mas eu sei que é. Né? Você tem aí esses camaradas que chegam a. Pronto, achei. Só um instantinho. Achei. Isso aqui é um site que vocês devem conhecer muito bem. É o Laboratório de Garagem. Tem muita discussão legal. Por exemplo, se você pegar o 4N35, você tem um CTR dele de acima de 100.
né? Se fala aí em algum lugar em 300%, né? Esse camarada aqui, ele fez um projetozinho que não está funcionando. Com certeza ele ligou errado. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Ele com certeza ele ligou errado, né? Não só olhando aqui. Mas veja, às vezes, olha, é 20%, 50%, 100%, né? Então, quando você vai fazer esse tipo de análise, é muito importante que você leve em consideração qual é a taxa de transferência de corrente. Que corrente eu tenho que ter aqui no diodo para ter uma determinada corrente no emissor desse camarada. Se você não fizer isso, vai ficar complicado, né? Você precisa ter noção desse número. Então, algumas aplicações são essas. Então, quer dizer, se não tem luz, esse transistor está cortado e essa saída normalmente é alta. Se tem luz, ele saturando, ele fica em VCC. Vamos analisar agora esse lado de cá. Se não tem luz, está cortado, ele também está em zero, né? Se tem luz, ele satura e vem para cá. Agora vamos ver aqui essa entrada, como é que funciona isso. Isso aqui foi output. Eu vou mostrar agora o input. Para ele não ter luz aqui, significa que ele deve estar com nível lógico baixo. Para ele ter luz, nível lógico alto. Vamos agora analisar aqui. Se eu colocar nível lógico baixo aqui, ele tem luz. Então, aqui é o contrário. Com nível lógico alto, esse cara corta. No que ele corta, a saída vai a zero. Isso aqui é out, isso é in. Veja. Vamos analisar agora esse outro camarada. Opa, foi mal. Esse aqui. Então, veja só. Vamos olhar para aqui. Se esse transistor está cortado, eu tenho nível lógico alto. Quando ele satura, vai a zero. Isso aqui é alto. Vamos analisar quando é que ele corta. Ele corta quando não tem luz. Ele corta quando não tem luz, significa a saída embaixo. Na hora que você jogou em nível lógico alto, você satura, né? Ou seja, esse circuito e esse aqui, eles têm um comportamento muito parecido, né? Então, normalmente ele vai estar em nível lógico alto, aqui é in, né? Ele vai estar em nível lógico alto, se esse cara está cortado, quando ele satura, faz isso. E ele satura quando aqui na entrada está com nível lógico alto. Vamos analisar agora esse aqui. Aqui é a mesma coisa, em termos de output. Se ele está cortado, esse cara está com nível lógico alto. Quando ele está saturado, está baixo. Agora, para ele cortar, significa nível lógico alto aqui. E pronto. São essas as possibilidades, né? Ok? Então, você pode ter normalmente em nível lógico baixo a saída ou normalmente em nível lógico alto. Ativado com nível alto ou ativado com nível baixo. Esse aqui, por exemplo, satura a saída com nível alto. Esse aqui satura com nível baixo. Quer dizer, são montagens diferentes que você pode adotar. Ou seja, qual é o certo? Não tem certo. É a tua aplicação. Você é quem vai dizer se você vai trabalhar com lógica positiva ou com lógica negativa. Como é que você vai querer controlar isso daí? Só um instantinho que minha tela aqui desapareceu. Oxente, cadê? Me dê só um instantinho. Já achei. Pronto. Muito bem. Certo. Às vezes a gente tem circuitos integrados que são um array, né? Um array de fotoacopladores. Isso é muito legal quando você tem vários canais, né? Então, você tem aqui vários transistores e aqui os LEDs respectivos. Obviamente, podiam ter botado umas setinhas aqui assim, né? Cada camarada desse vai ser controlado. Aí, quando é que você vai utilizar um cara como esse?
um LTV 847. Se você tiver necessidade de ter 4, 3 canais, né, que você queira fazer acoplamento. Eu não sei como é o teu circuito, né? Uma outra possibilidade ele está mostrando aqui. Esse aqui seria uma porta lógica e com alta isolação. Então, só vai para nível alto se A e B tiverem luz. Jogou luz aqui, VCC chegou. Jogou luz aqui, VCC passou. Né? Simples, simples. Né? Obviamente, entenda, cada cara desse está no terra, cada entrada desse tem um resistor de alimentação. Entrada A, entrada B. Né? Ok? Se não tiver isso, você tem aqui uma isolação e não passa nada. Você tem aí, sei lá, 38 GB, 100 GB de isolação. É para se lascar. Né? Então, você pode imaginar uma máquina, você pode dizer assim, eu posso pensar numa máquina onde você tenha, por exemplo, uma roda dentada ou furada, né? Algo desse tipo aqui assim, etc. Uma máquina girante, e aqui você vai ter de um lado para o outro, de um lado para o outro, alguém que transmite e alguém que está aqui do lado de cá esperando. Quando estiver na área do dente, não passa. Quando estiver fora da área do dente, bati aqui, nada. Né? E se usa e muito. Né? Muitas vezes você tem ele com essa montagem, aí a gente chama de chave ótica. É exatamente assim. Você tem aqui um LED e aqui você tem seu fototransistor. Né? Isso a gente usa, por exemplo, em impressora. É muito utilizado, né, em impressora. Havia uma impressora, alguns anos atrás, chamada HP, há muitos anos atrás, 680C. Essa impressora, ela no carro de impressão dela, ela tinha uma fita assim. E essa fita, se você olhasse com uma lupa, só com uma lupa, porque a olho nu, isso aqui parecia uma imensa mancha. Ela é toda assim, coisada desse jeito. E o carro era montado assim. Ela passava pelo meio aqui de uma chave ótica como essa. Então, quando o carro se deslocava, quando a cabeça de leitura e de impressão, porra, de leitura, quando a cabeça de impressão se deslocava, ela passava por esse camarada, ó, gerando um pulso. Né? E aí você sabia que para ir desse ponto A para esse ponto B, você precisa contar tantos pulsos. Aí o que é que acontecia? Neguinho com o dedo melado de tinta, que trocou a cabeça, trocou o cartucho, ele chegava aqui e manchava aqui uma determinada área, sem querer bater o polegar. Aí você tinha um pulso assim, ó. Ao invés de um pulso como esse, você tinha um pulso desse jeito. Como é que isso, o que é que isso fazia com a impressora? Ela fazia assim, quando estava puxando. Pá! Ela batia no canto esquerdo. Ela, quando puxava para cá, né, ela dava essa pancada no canto esquerdo. Aí a gente já sabia que essa fita, que a gente vai chamar aqui de encoder, né, essa fita aqui pode ter sido danificado, alguém quis limpar e passou álcool aqui em cima, dançou, porque isso aqui é como se fosse silk screen, é impresso aqui. Se você passar álcool, você vai ficar limpo, limpo. Realmente, sem nada, nenhum dos risquinhos. Não serve mais para nada. Aí você vai ali, na época custava R$ 5 nas lojas comuns. Na autorizada custava acima de R$ 200. A mesma fita, mesmo. Eu fiz muito, comprava muito.
Eu tenho ainda dessa fita, eu acho que lá no IDV eu devo ter dela, que eu mostro, levo para mostrar para os alunos. Então, essa chavezinha, ela é massa para fazer isso, né? Folha de papel, quando ela passa num sistema mecânico, aí vem uma parte plástica, que é algo mais ou menos assim, está ligado, não sei aonde, o papel passou por aqui, aí isso gira, isso pô cobre. Aí o detector de papel diz: tem papel. Quando você quebra aqui ou acontece um problema, você bota o papel e esse cara está desencaixado ou algum problema, ele diz para você: não tem papel. Aí você diz: você é doido? Olha aqui minha folha de papel. Está aqui minha folha de papel. Tem papel na impressora, mas o problema está aqui, entre a chave ótica e esse dispositivo mecânico que faz com que ele passe pela chave ótica dizendo: ó, cheguei. Né? É algo mais ou menos assim. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de viver alguma experiência consertando impressora. Eu acho que não, que vocês são muito novos, muito provavelmente nunca meteram a mão nisso daí, não. Gente, eu estou falando tanto hoje, parece que eu estou falando para as almas de matriz da luz, está tudo calado, está tudo em paz. O professor tem uma tendência dos alunos não querer imprimir só em Lan House. É, é. Mas eu trabalhei muitos anos, sabe, professor? Impressora? Com impressora. Trabalhei muitos anos acertando Eu impressora. nem sei mais. Essa que tem a fitazinha censura, não tem mais nada. Rapaz, mudou um pouco, porque hoje você tem um encoder circular que fica no fim do eixo, você tem um encoderzinho, e aqui você tem aqui embaixo, você tem uma chave ótica dessa daí, que fica aqui, e ele lendo. Aqui você pode ter código Gray, você pode ter. A gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui. Né? Essa da fita, eu tenho impressão que. Não sei se ainda existe, não. Eu vi um tempo que eles estavam usando lasers. Não, que eu tive uma impressora que teve um problema nessa fita. Foi bronca. Ela É, fica é, doidinha. Ela fica é. batendo no lado, batendo no outro. Exatamente, exatamente. Eu Eu não dava peguei uma briga manutenção, na não. loja por causa dessa fita. Eu fui na autorizada, porque tinha que ser na autorizada. Eu estava trabalhando para a Gemar. Não, a Gemar não, era. Ah, meu Deus do céu, como era? É um órgão do governo ligado ao porto. Eu trabalhei muito tempo no porto, dando manutenção e equipamento lá. Aí eu fui comprar na loja. O cara era de 200 para cima. Aí eu olhei e disse: quanto? O cara disse: sei lá, 300, 500 reais. Mas eu compro por 5 reais. Aí o cara olhou para mim, rapaz, eu me arrependi de ter dito aquilo. O cara olhou para mim e disse: na minha loja, você não compra por 5 reais. Aí eu me calei, disse: não, me desculpe, entreguei a fita e fui embora. Nunca mais voltei. Eu disse: não, tudo bem, tá certo. Eu fui idiota, não tem outro nome para isso, não. Né? Foi da 500, tá certo, muito obrigado. É só isso que eu tinha que ter dito. Né? Mas era na faixa de 5, era barato demais. Eu peguei muitas impressoras com problemas nessa fita. Neguinho doido para limpar a impressora, deixar toda nos trinques. Não, vamos fazer uma preventiva, limpar a impressora. Passava algodão com álcool, né, na fita. Puta merda. Ou então com o dedão, tentando botar cartucho, tocava na fita, que ela passava bem pertinho, chamada fita encoder. Dançava. Olha aqui o que usa mais hoje em dia. Isso aqui é um encoder, que é basicamente uma versão. Ah, olha aqui, ó. Essa fitinha aí. Tá vendo essa parte escura? Se você der um zoom nela com a lente, se você olhar, é cheio de tracinho, né? Não passa luz, passa luz. Não passa luz, passa luz. Assim, ela é assim, desse jeito. Né? Obviamente, cada parte escura, se bater aí, não passa. Se bater entre uma parte escura e a outra, a luz passa. Então, sensor de fim de curso, né? Sensor de papel, né? Por isso que eu dei aquele exemplo. Medição de rotação, muito comum. Você tem, por exemplo, um motor, aí aqui você tem o eixo,
você instala esse camarada aqui, né? Bota, obviamente, o medidor, a chave ótica aqui. Quando ele passa, está lá gerando a quantidade de pulsos. Aquele mouse antigo, ele tinha rodinha, que era também encoder, né? Tem também o encoder, exatamente. Professor, a gente está ficando velho, professor. Aqui é o eixo, ó. Isso aqui gira para um lado ou para o outro. Né? Aqui é o disco, é esse disco aqui, com os seus furinhos. Aí um cara desse transmite luz e o outro só recebe se passar pelo buraco. Se não passar pelo buraco, não vai chegar. É exatamente essas situações aqui, qual que você quiser. Você escolhe uma montagem e faz. Né? E aí você conta quantos pulsos você deu no minuto. Ó, eu contei tantos pulsos por minuto, você sabe o raio da roda, você sabe o quanto. Aqui, esses 360 graus aqui é quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. 16 pulsos significa uma volta, uma rotação. Tá certo? Aí você leu aí, sei lá, 16 mil, né? Aqui é o pulso. Você leu 16 mil pulsos, né? Aí pronto, então multiplicou por 1000, tem aí 1000 rotações. Isso durou quanto tempo? Ah, isso foi por minuto, por segundo, sei lá, né? Então você consegue. Oi? Professor, tudo bem? Está imitando o aluno, né? O aluno não pergunta nada, né? Você é experiente igual a mim, Neves. Conhece Neves? Rapaz, conheço. Ele tem a sua. Você está me mostrando aí, você tem uma experiência bem igual a Neves, aí conhece muita coisa. Eu trabalhei 25 anos na área igual a de mim. manutenção. Vai lá, continua aí. Desculpa aí o atrapalho. Não, professor, está tudo certo. Agora, nunca contou um ano para minha carteira de aposentadoria, que eu nunca assinei, nunca foi assinada. Mas vamos adiante. É para se Mas lascar. agora vai contar com o professor. Exatamente, esse é meu primeiro emprego de carteira. Eu tenho carteira assinada desde quando era criança. Com 14 anos. Eu desde cedo que eu trabalho. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Olha que legal. Isso é o código lei. Aqui você tem 1, 2, 3, 4 camaradas, e aí você está lendo aí, ó. Pronto. Tá certo. Os quatrinhos lendo, determinando. E se ele gira para um lado, gira para o outro, você comanda esse camarada aí, né? Mole, usando um encoderzinho desse, né? E aqui você tem um cara de origem, né? Como se fosse de índice, um sinal A e um sinal B. Você sabe se ele está girando no sentido horário ou se ele está girando no sentido anti-horário. É só olhar essa sequência aí do canal A. Se fez 00 e depois fez 01, ele está girando no sentido. Se fez 00, depois fez 10, ele está girando no sentido contrário. É só você olhar para isso aqui, imaginar isso, como é que está aí. Deixa eu dar um chute aqui. Isso aqui seria O, isso aqui seria A, isso aqui seria B. Nesse instante, eu estou com 0, 1. Está vendo? Eu estou com 0, então eu estou aqui. Tá certo? AB. A está em 0, correto. 0, 1. Aí vamos supor agora que esse camarada, que ambos aqui estão andando para cá. Tá certo? Aí aqui eu vou ficar, esse camarada, o centro dele vai ficar aqui assim, ó. O centro dele vai ficar aqui assim. Ele fez isso. Então eu passei para 1 e esse camarada passou para 1 também. Então ficou 1, 1. Ó, ainda não dá para decidir. Tá certo? Então eu estava 0, 1. Ah, não, tudo bem. 0, 0, 0, 1. Se era 0, 1 e passou para 1, está aqui, está andando no sentido horário. Se você agora inverter e girar para o lado de cá, aí você vai ver que o que vai acontecer é o contrário. Ele estava em 01, é aqui embaixo, 01. Tá? Ele vai passar para 00. Né? E vamos ver se isso é verdade. Eu vou girar agora para a esquerda, né? Vou girar para a esquerda. Deixa eu apagar aqui. Eu vou agora girar para cá. Esse camarada vai chegar aqui, esse outro chegou aqui. Né? Então, você tem aqui 0 e 0.
né? Ok. É interessante isso aí. Você vai vendo, girando a tabela para um lado e para o outro, e você vai vendo. Né? Esse camarada aqui é o camarada que diz, lê agora. Pô, ele é uma espécie de índice. Né? Então, você tem aqui essa largurazinha aqui, ela divide em duas metades, esse camarada. Dentro da indústria, eu peguei muitos sensores reflexivos. Muito, muito. Dentro da indústria têxtil, por exemplo, né? É porque eu conheço mais a têxtil por causa de Caruaru, né? Você tem um material aqui, você tem um material que reflete luz, aí você tinha na máquina, você tinha um cara que jogava uma luz e ele recebia, digamos assim, o retorno por esse camarada. Ele dizia, o cara está posicionado. Se o cara não tivesse posicionado, né, ele não recebia, digamos, porque ia depender muito dessa superfície. Tem superfície que simplesmente não reflete. Né? Ela passa para cá, mas ela não reflete. Então, se ela for uma superfície brilhosa, que foi feita para refletir, você tem que receber. Se não receber, é porque você está em outro. Você está lendo aqui, digamos que isso aqui seja metálico, está no metal, está em outra coisa. Aliás, metálico, acho que ela refletiria. Eu não lembro bem não como é isso, não, mas eu sei o seguinte: que quando a gente posicionava, né, a gente via se o cara estava na posição através de um sensor desse. Inclusive, eu tenho um lá no IDV que eu trouxe lá de Caruaru, quando eu fui para a fábrica. Eu terminei comprando uns sensores desses. Não foi doado, não. Eu comprei mesmo. Na verdade, eu comprei perto de R$ 6.000 em sensores, porque na época eu queria montar dentro da sala de aula uma tipo como se fosse uma seção de uma indústria. Aí eu ia botar uma esteira, eu ia botar aqui a esteira, aí aqui tinha o negócio para rolar, tinha a máquina, tinha os sensores aqui. Eu comprei sensor capacitivo, indutivo, né? Fim de curso. Hoje, boa parte disso está aqui em casa. Eu olho para ali, para aquela estante ali, tem uma cacetada. Mas outros estão lá em Caruaru. Então, no caso dos sensores reflexivos, como esse aqui, o que ele tem não é nada diferente do que a gente estudou até agora. Né? E aí ele usa para detectar papel, fim de curso, proximidade, né? Essas coisas todas. Eu acho que aqui acabou a aula, não tem só mais um. Está quase acabando a aula, hoje vai terminar mais cedo. Será que vocês podem analisar esses dois circuitos aqui para mim? Eu vou me calar um pouco. Eu queria que alguém me dissesse. Vou chamar esse de circuito A e esse de circuito B. Eu quero que alguém analise esse circuito aí para mim. Pode ser? Passar a bola para eles um pouquinho. Analise com luz. Professor, oi. Quando acabar a aula, você pode tirar uma dúvida minha sobre uma questão aí? Posso. Você não é a pessoa que pediu, né, o do Boilestad, né? Não, quem pediu foi Thales para resolver algumas questões. Só que eu estou com uma dúvida específica de uma questão. Tá certo, pode ser. Gente, eu quero que vocês analisem o circuito A e o circuito B, com luz e sem luz. Eu quero saber a condição do relé. Vamos começar com luz. Com luz, o circuito A bate ou abre? Gente, circuito A e circuito B, com luz. O do A, o circuito fecha, o relé bate. O do A, o circuito fecha. E o do B? Mas não quer saber com Lux, não. Lux é um sabonete, Thales. Tem que ser com luz com Z. Estou brincando. Então, segundo o Thales, ele acha que o circuito A vai fechar o
o relé vai bater. E o B, o que é que você acha, Thales? O B também bate, também funciona. Então, o A, ele acha que fecha, e o B, com luz, ele abre. Rafael concorda com o Thales ou discorda? Está em dúvida. Pronto, então, pronto. Tem dúvida, tá vendo? Qual é a dúvida? Diga para mim qual é a dúvida. Abre o microfone e vamos conversar. Alguém mais? Fora Rafael e Thales, meu questionamento me deixou com dúvida, duvidoso. Se você jogar luz, esse cara satura, você vai ter corrente, esse camarada satura, chega aqui o terra, o relé, bate. Se você joga luz, ele satura, chega à terra. Ao chegar à terra, você matou o transistor Q2 e não funciona mais. Né? Então, esse aqui, com luz no A, ele vai bater e o B abre. E sem luz é o contrário. Né? Quer dizer que são circuitos que você pode. Você quer como? Você quer que o portão, a lâmpada, por exemplo, aqui pode ser, ó. Você pode dizer que chega a fase e aqui vai para a lâmpada. Ó. Aqui eu vou botar minha lâmpada. Aqui está o neutro. Aí, do jeito que está aí, a lâmpada não está funcionando. Mas se eu jogar a luz, o relé vai bater. No que ele bate, ele muda de posição. Aí a fase chegou, fase neutro. Isso. Com luz, esse aqui com luz, a lâmpada vai acender. Então, eu prefiro, se é a questão da lâmpada lá do poste da minha casa, que eu quero que ela não acenda, aqui está a fase, o neutro está aqui, pronto. Aqui é Professor, fase linha. Oi. um questionamento para a turma. Por que, nos dois casos, utilizou o transistor Q2? Por que não fez direto, sem transistor? Por que não usou o fototransistor direto? Por que usou o transistor Q2 nos dois casos? Perguntar ao povo aí. Certo. Alguém poderia responder? O que esse cara faz? Aqui é uma corrente de base. A corrente de coletor dele, como é que é? É para quase respondendo, né? Ninguém está respondendo, não, professor. Essa resposta para mim não me satisfaz, não. Segunda pergunta. Qual é a função do diodo que fica em paralelo com o relé? Essa eu acho difícil deles saberem. A primeira pergunta está no ar. Por que usou transistor? Porque eu não pego foto, transistores e coloco direto para operar o relé. A pergunta primeira ainda está Isso, inválida, válida, mas está sem isso, resposta. isso. Tem gente que chega perto, mas não sabe explicar. É, é, é. Esse diodozinho aí, veja que ele está reversamente polarizado, né, pessoal? Mas ele está ligado num elemento que é indutivo. Isso ajuda em alguma coisa? Não, senhor, Rafael. Não. Tem que conhecer um camarada, um alemão, né, para poder entender, né? Foi quem estudou isso aí.
Eita, professor, tu não sabe não. Toda vez que você tem um relé, a imensa maioria vocês vão encontrar esse diodinho. É sempre bom colocar. Por que será? Na verdade, nenhum transistor eles me disseram, professor. Hein? Eles me disseram transistor, ainda ficou sem a resposta à primeira. Foi. Esse diodo chama-se diodo de roda livre. É o nome dele. Existe Roda livre. um camarada, quer dizer, existiu, né, chamado Heinrich Lenz. Esse camarada dizia que quando você tinha um indutor, que ele passava uma corrente nele, ele armazenava um campo. Quando você cortava a alimentação, esse campo era revertido. Tanto é que o indutor ele vira uma fonte de corrente. Aí, no que ele reverte, esse polo vira negativo e aqui vira positivo. Aí sim vai acontecer, digamos assim, a nossa mágica. Eles não sabem não, professor. O problema maior porque a variação é DI/dt, né? O tempo é muito curto e a tensão é um pico muito alto. Imagine alimentar um indutor com a bateria de 1,1 volts e gerar a tensão de 900 volts para lá. Uhum. Aí essa tensão entre coletor para emissor que vai aparecer ali no coletor vai passar as características do transistor, né? Uhum. Aí você tem que proteger isso, né? Aí dizer aí, agora é negativa, sim, é outra fórmula. Estou só dando uma dica inicial. Isso. Mas o problema que eu perguntei foi por que usa o transistor Q2? Ele não responderam. Isso. Não, também não. Será que esse meu foto vai ter corrente? Hein, gente? Será que se eu botar somente um foto aí, eu vou ter corrente para... Se eu não botasse aí esse camarada, né? Está na prova essa questão, professor? Está na prova, né? Botar na prova, vamos botar? Aí não sei, a senhora quem sabe. Olha, inclusive, eu ouvi você falar a função desse diodo aí, uma aula sua que você falou. É o diodo livre, eu sempre cito. Eu sempre cito. É que eles esquecem. No Snubber, a gente usa esse mesmo diodo, mas numa montagem com um capacitor e um resistor, que é exatamente para amortecer, para evitar, por exemplo, disparo de tiristor, né? Evitar que um crescimento muito elevado de tensão faça isso. Em sistema microprocessado, a gente usa o diodo também para descarregar o capacitor para um sistema de reset power on não falhar, né? A gente bota um diodo lá em cima para quando ele desligar a alimentação, ele automaticamente descarregar o capacitor para que o reset power on não falhe. Isso. Olha como essa indutância aqui, que está dividindo essa tensão, ela vai, em certo sentido, limitar o crescimento de DI/dt. Né? DI/dt vai ficar VL dividido por L. L é um valor que você tem, é a indutância dessa bobina, digamos assim. Então, você não vai ter, você não consegue num diodo fazer exatamente aquilo que o senhor falou agora há pouco, dar aquele crescimento de corrente assim, vupt muito rápido. Você não vai conseguir ter um DI/dt muito alto. Ali só está faltando um negativo, né? Eu sempre boto só em módulo, mas é menos, é porque é no sentido contrário. Exatamente. Essa equação parece que ela é de Faraday, o negativo foi Lenz que colocou. Foi. Assim, Foi Faraday em 1831. Foi 1831. Faraday, ele percebeu isso aí
através do estudo da indução. Aí Lentz, em 1880 e pouco, eu não lembro a data de Lentz, ele transformou isso em matemática, né? Ele provou matematicamente isso aí. Não é? Existia até não era intriga, não, uma admiração entre Faraday e Gauss. Gauss pegava o que Faraday pensava e colocava, o que é que você fez com meus pensamentos, entendeu? Uhum. Nada, gente. Nada, ninguém disse nada até Se a gente agora. tirasse o transistor e colocasse uma chave, dá para entender. Na hora que abre a chave, a tensão na ponta da chave é tão alta que danifica um raio devido à ionização do ar, né? Isso em centrais telefônicas é colocado também um capacitorzinho, um diodo para evitar esse faiscamento. Isso. Nas antigas centrais que usava relé, eu trabalhei também com centrais com relé. Eita, professor, Ave Maria, faz muito tempo. Eu fiz um curso de relé na Intelbras. Erickson, era Erickson? Que é Erickson era o bicho. Na verdade, foi o pessoal fez, não tem assim específico, não. Eu não gostava que eles faziam decodificador 2/5, né? Aí eles usavam relé. Enquanto eles estavam falando que o positivo andava, eu fazia uma tabela e já criava. Eu não gostava de ouvir aquela discussão do dispositivo para lá e para cá. É. Para mim, a eletrônica digital 1, que eu ensino, não sei se é essa turma, ela está dentro do organismo, é matemática. Depois vimos a eletrônica para fazer a coisa funcionar. Já a eletrônica digital 2, técnica 2, ela já é mais, não é tão matemática mais. Professor, o senhor não quer explicar para os meninos, não? Esse tempo todo eles não vão responder mais, não, professor. O senhor não vou explicar, deixa o senhor explicar aí. Estou com dor de coluna aqui. Que tem hora que eu tenho que movimentar para a coluna não doer. Bom, são duas coisas que você tem aí envolvido. Foram duas perguntas dele. A segunda pergunta foi sobre o diodo de roda livre. Existe uma força chamada força contra-eletromotriz, que é gerada por esse indutor quando ele é cortado. Quando ele é cortado, ele inverte. Essa polaridade aqui, normalmente aqui é positivo e aqui é negativo, de modo que esse diodo ele está reversamente polarizado. Né? Então, ele aparentemente não serve para nada. Porém, quando esse transistor corta, né, que deixa de ter corrente, o campo que foi armazenado aqui nesse camarada, e, portanto, a energia, que é um meio de LI ao quadrado, né? Esse campo que está aí, ele vai começar a desvanecer. Quando ele começar a desvanecer, ele vai fazer uso da inversão de polaridade. Isso é natural. O próprio indutor, no sentido de manter esse campo aqui, ele vai inverter essa polaridade. Aí o que é que a gente faz? Coloca um diodo com essa polarização, porque ele vai ficar polarizado diretamente e, portanto, ele tem uma baixa resistência. E, portanto, eu descarrego a energia que está armazenada nesse meu indutor. Eu forneço um caminho para descarregar ele. Isso significa que durante o chaveamento, se eu tenho aqui um pulso assim, eu evito certos picos de tensão porque eu descarreguei. Né? Eu cheguei ali, tuf, eu descarreguei. Né? Essa é a questão do diodo de roda livre. A primeira pergunta que ele fez tem a ver com a necessidade de ter colocado esses dois camaradas. Então, a pergunta é mais ou menos assim: por que é que eu não fiz isso? Eu cheguei, peguei aqui, joguei esse camarada aqui no terra, tá certo? Aí aqui eu vou ter que botar o meu relé, né? Vou botar aqui assim o meu relé. Aqui está a tensão do relé, V+, né, digamos assim. Está aqui a bobinazinha do relé. E está aqui o comum, o normalmente fechado e o normalmente aberto. Tá certo? Ali está a sua tensão positiva. Tá? Essa era a pergunta
que o professor tinha colocado. Ora, se você pensar direitinho, você diz, olha, na hora em que eu fechar esse camarada, em que eu controlar isso aí, primeiro, eu não tenho mais a corrente de base que me ajudava. Lembram que eu falei que você, muitas vezes, além da corrente de base que você gera aqui, você precisa de um auxíliozinho, de um IBzinho fornecido por esse camarada. Esse camarada aqui, na verdade, que é base para esse, mas ele vai vir para cá, tá certo? Então, veja, aqui, se esse camarada eu tenho uma corrente baixa, esse nível aqui, esse VCE aqui, dependendo da quantidade de luz, você pode não conseguir saturá-lo completamente. Ele pode ficar com VCE aqui, ele pode ficar com VCE. Primeira coisa, vai depender da luz, né? Vai depender muito da luz. Aqui, você pode dimensionar esse camarada para ter uma corrente de base que, mesmo variando numa faixa larga, você vai dizer, não, eu garanto que o meu IB vai saturar esse camarada. Né? E aí você vai poder dizer, agora eu tenho aqui uma corrente de coletor que vai vir para aqui, que sei lá quanto mas é o suficiente para esse camarada aí. Né? Se você botar aqui desse jeito, do jeito que está aqui, você pode não conseguir, digamos assim, bater esse seu relé. Né? Você precisa, por exemplo, o relé de quantos volts? É de 12 volts. Qual é a tensão mínima que você tem que ter aí para você conseguir garantir que esse camarada vai bater o seu relé? Você pode não conseguir, digamos que aqui dê 3 volts, aqui, digamos, sei lá, era 5 volts, você, na verdade, você tem 2 volts aqui em cima. Né? Enquanto que controlar por essa corrente aqui, botando um resistor de base aqui, mesmo que aqui dê uma tensão, digamos, de 3 volts, mesmo que tem VCC menos 3, VCC menos 3 volts, pode ser suficiente para eu já ter corrente de base para poder saturar esse meu Q2, garantir que ele vai funcionar. Né? Algum comentário, professor? E se a gente observar um pouco, você tem uma ligação quase que Darlington, né? As duas beta-produtos. É verdade. Vamos ter uma sensibilidade altíssima, porque quando você tem dois eventos que varia pelo princípio fundamental da contagem, o produto dos dois dá o total da variação, né? Assim, né? Eu tenho um beta do Q1 e o beta do Q2, dois elementos variando, então o total dá o produto dos dois. É isso que está aqui. O teu IE2 é beta 1 vezes beta 2 vezes o IB1. É o que eu estou vendo, eu posso estar errado, mas eu estou vendo isso. Viu? Hein? Uma ligação Não, Darlington. Também. É aquela história, eu falei assim, é preciso um gestor de base para dar uma ajudazinha para você poder fazer essa saturação. Mas o gestor de base aí é porque se o transistor lá saturar, vai mandar perigoso direto, pode danificar o outro transistor. É só para evitar isso. Aqui você tem 0,7, mas o resto está sendo gasto em cima de RB, né? Exato. Ok. Eu vejo como um beta, né? Não tem. Quando você pega o datasheet do fototransistor que ele fala no CTR do foto, ele faz exatamente esse comentário. Ele diz assim, pense no CTR, que é a razão de transferência de corrente, como sendo o HFE de um transistor. Você converte essa corrente, digamos, IB de lambda, de uma determinada faixa de frequência, você vai converter num certo IC. Agora, outro problema grande que gera, eu vou lançar aqui, até não responder, professor, é colocar esse seu, ali, o relé, um emissor. Dá um probleminha aí sério. Eu não recordo agora, mas não pode. Primeiro, esse transistor Q2 está funcionando como chave, né? E isso. Tem um IC, que é uma fonte corrente, queira ou não queira. Apesar que não é a fonte corrente, porque ele chaveia. Mas se botar esse relé lá embaixo, dá um probleminha. Não recordo agora de cabeça. Uhum. Esse problema eu nunca vi, não.
Eu não me lembro. Eu Mas posso no ver. modelo do transistor, você normalmente faz o que? A corrente de coletor ela é representada como uma fonte de corrente que depende de IB. Não depende do. Ou seja, se ali tiver um curto, a corrente é a mesma, independente da carga. Isso, ela depende de IB. É Ela uma fonte de depende corrente. desse cara. Nesse caso, não é fonte de corrente porque está saturando, né? Esses dois beta aí satura, qualquer coisinha satura. Ok. Mas saturar Pronto. seria chave fechada, né? Esse transistor Q12 ele satura para fechar. Não ia ficar batendo, né? Ia saturar para Eu vejo que esse RB, a gente sabe que corrente de base, IB-SAT, obviamente vai depender do transistor, tal, etc. Mas IB-SAT tem uma faixa muito ampla. Se você jogar aqui, por exemplo, 100 micro, ele provavelmente satura. Se você jogar 1000 micro, que é 1 mili, também está tudo certo. Então, esse resistor aqui, ele vai te dar essa certeza de que mesmo que eu caia para correntes menores, eu ainda assim estou saturando. E, por outro lado, aquilo que você disse, essa corrente de emissor aqui vira corrente de base desse, vira corrente de base desse, você tem um ganho de corrente que é beta 1 vezes beta 2. Né? E isso é muito bom. Você passa a garantir que você tem uma corrente aqui suficiente para gerar um campo que vai bater esse relé. Se essa corrente for baixa, você vai ter um campo baixo e você pode pode haver até um que a gente chama de glitch. Ele pode fazer algo assim, né? Bate, abre. Ele não fecha, ele não bate e fica. Por causa do campo. Né? Ok. Gente, eu desejo a vocês uma excelente prova. E vou deixar aqui uma mensagem para vocês. Se você estiver planejando para um ano, plante milho. Caso esteja planejando para 10 anos, plante árvores. Mas se estiver planejando para toda a vida, treine e eduque pessoas. Isso foi dito por um pensador, Guanzi, cerca de 645 anos antes de Cristo, né? Para tu ter ideia. Né? E ainda hoje em dia, a gente tem dificuldade nisso aqui. Né? Eu queria dizer para vocês que eu sei que a gente está numa época de pandemia. Eu sei, claro, não sou doido. A gente está na época de pandemia. Mas a participação de vocês na aula, de vocês que eu digo, não é só dessa turma, não. De todas as turmas, tem sido algo assim que tem deixado a gente, nós professores, muito preocupados. Para você ter uma ideia, professor, ontem eu fiz uma aula prática de sistemas de dispositivos programáveis lá no IF. São 19 alunos. O senhor sabe quantos foram? Dois alunos. E o assunto eu acho que era espetacular, era super interessante. A gente ia pegar um Arduino, pegar um módulo GPRS e transmitir mensagens SMS para um determinado telefone a partir do Arduino. Quer dizer, Vocês estão usando o Arduino para discutir programáveis, né? por enquanto tá, até a gente determinar, conversar com as outras pessoas, porque tem gente querendo botar PIC, tem gente querendo botar outras coisas. Eu botei. Na época era 8051, não sei se mudou. Isso aí parece que tinham comentado isso aí, eu não tenho certeza. Eu já ensinei essa disciplina, mas eu só ensinava Assembly. Aí, às vezes, convidava um colega para ser o linguagem. Geralmente foi Fernando Carvalho, ele trabalhava com C. Conheço. E eu trabalhava com Assembly, vou a fundo no Assembly. Perfeito. E ele não sei. Aí eu mostrava a demora que eu ia ter, não sei, para digitar. E a demora, o pouco tempo que ele gastaria em C. Uhum. Você ensina essa disciplina? Nesse semestre me deram ela. Eu tenho até apresentação sobre ela. Junto com o José Mário. A aula acabou ontem. Mas, assim, o que eu queria dizer para a turma é que aproveitem o tempo que vocês estão tendo. Para a gravação. Não vai sair tudo na gravação. É verdade. Pelo amor de Jesus. Eu esqueço.